Então vamos lá, chegamos aí ao módulo que eu acredito que é o módulo mais esperado por vocês. A tão esperada fábrica de conteúdos, como que eu vou fazer para produzir os meus conteúdos. Mas antes, eu quero reforçar aqui uma coisa com você. Sabe o que que é? É o seguinte, a gente tem que tirar da nossa mente essa ideia que nos vendem de que postar conteúdo é sobre postar, é sobre quantidade. Não é só sair postando conteúdo. E é por isso que antes de chegar nesse módulo a gente teve uma longa jornada, entendendo aí quem somos nós, qual é o nosso produto, qual é a nossa persona, o nosso cliente ideal, para quem que a gente vai vender, o que a gente vai vender, o que a gente vai falar, como a gente vai falar, qual é a nossa linguagem, qual é a nossa personalidade. A gente fez toda essa caminhada até agora. Não era para perder tempo, e sim para construir uma base fundamental para que na hora de produzir conteúdo não seja uma produção de conteúdo solta, não seja um produzir conteúdo só por produzir e não seja um conteúdo mais do mesmo. Um grande erro que está acontecendo no mercado digital hoje é as pessoas estão partindo para a produção do conteúdo antes de entender todos esses passos. As pessoas estão dentro do marketing digital hoje em dia cometendo um grande erro, que é o quê? Produzir conteúdo em massa, produzir conteúdo mais o mesmo, produzir conteúdo igual, com a cara igual, tudo do mesmo jeito. Você muda da página do João para a página da Maria, que fala do mesmo nicho, tá falando sempre a mesma coisa, tá falando sempre do mesmo assunto, tá usando os mesmos hacks. Cansa, isso é cansativo, né? Então, como é que a gente vai conquistar lugar nesse mercado digital hoje que está em expansão, se diferenciando? E como é que a gente vai se diferenciar? Com tudo aquilo que a gente já conversou até aqui e produzindo conteúdo de qualidade e fazendo entrega verdadeira através do nosso conteúdo. E para a gente poder fazer isso, a gente vai nesse mergulho profundo de quem é a nossa persona, de qual é o nosso produto, de quem é o nosso cliente ideal, para que a gente possa conversar diretamente com ele. Essa é a base da nossa produção de conteúdo. Não dá para produzir conteúdo sem ter esse entendimento, sem ter essa visualização de quem eu vou ajudar, como eu vou ajudar, o que eu vou falar, como eu vou falar. Então, por isso que nossa jornada até aqui pareceu longa, pareceu difícil, mas foi realmente o trabalho do garimpo, né, do refinamento. Agora, estando tudo refinado, a gente parte para a execução da produção de conteúdo e vamos ser felizes, vamos comunicar, vamos falar com as pessoas, vamos impactar as pessoas, vamos informar as pessoas, vamos despertar o nosso cliente que está aí dormindo sem nem saber que ele tem um problema e vamos mostrar para ele que nós somos a solução desse problema. E lembre-se que a partir de agora você é uma criadora de conteúdo, tá? E a nossa função como criadora de conteúdo é produzir conteúdo para atrair o nosso cliente para o nosso negócio, conscientizar o nosso cliente da existência do nosso negócio e fazer ali a construção de um relacionamento com o nosso cliente através do Instagram. É essa a função do Instagram, lembra? Eu fiz essa analogia em uma das primeiras aulas para vocês, que era o quê? Vou mostrar aqui, ó. Aqui, não dá pra ver, né? Aqui uma montanha, aqui um vale gigantesco e aqui outra montanha. Sem nenhuma forma aqui de fazer essa travessia, certo? Então, qual que é a analogia disso daqui com a nossa realidade? Imagine que uma montanha é você com o seu produto, com o seu serviço, com a sua entrega para o mundo e a outra montanha é o seu cliente. Esse vale aqui está distanciando vocês dois. O que que vai acontecer? O que que vai fazer com que vocês possam estar aí se unindo? O que que vai fazer com que o seu cliente possa chegar até você? Com que ele possa fazer uma travessia segura até você para poder acessar o seu produto, o seu serviço? É o Instagram. Essa ponte aqui é exatamente o Instagram. É você comunicando o seu negócio através do Instagram que você vai atrair o seu cliente até você, que você vai criar esse relacionamento para que no futuro próximo e próspero você possa criar, você possa vir a vender para esse cliente.
E a melhor forma para você fazer isso, para você chamar a atenção do seu cliente, para você atrair a atenção do seu cliente, para você falar com a sua persona, é você conhecer tão bem esse cliente, tão bem essa persona, que você consegue conversar com ela como se ela fosse ali a sua melhor amiga, que você consegue entender ela, você consegue saber quais são as dores dela, as dúvidas, os medos, os sonhos, o que ela pensa, o que ela deseja. Você consegue entender ela tão bem que quando você fala com ela, você gera aquele sentimento de putz, é comigo que ela tá falando. Esse é o verdadeiro poder da produção de conteúdo. Quando você faz a produção de conteúdo intencional e estratégica, você fala diretamente com a sua persona. E aí ela se sente extremamente envolvida, extremamente curiosa e quer saber mais, quer consumir mais. E aí esse relacionamento vai sendo construído e, consequentemente, a venda acontece. Então lembre-se, falou em produção de conteúdo, eu estou falando em cliente persona, e não Carol, e não Maria, e não Joana, e não técnica. Você vai sempre pensar no o que você entrega e não no como. Você vai sempre pensar no benefício, na transformação do que você vende, do que você entrega, e não em como você faz essa transformação. Você vai estar sempre focando no que é interessante para a pessoa ouvir, no que é interessante para a pessoa absorver de informação. Toda vez que você for pensar um conteúdo, o que você vai fazer? Você vai parar e vai pensar. Isso aqui que eu tô pensando em produzir, que eu tô pensando em postar, vai ajudar de alguma forma a minha persona? Vai ajudar de alguma forma o meu cliente? Vai ser útil para ela essa informação ou essa informação é útil para mim? Tem que ser útil para o cliente, tem que ser útil para a persona e não útil para você. Você tem que falar o que a sua persona, o que o seu cliente quer ouvir e não o que você quer falar. Você não tem que explicar a técnica, você tem que explicar o benefício daquilo para a vida dele, a transformação que aquilo vai oferecer, o quão importante vai ser para ele passar por esse processo de transformação com você. É isso que você tem que fazer ele entender. A técnica, o como, você vai fazer essa explicação depois que ele comprar, depois que ele já estiver com você no atendimento. Aí você pode explicando a técnica. Olha, tô fazendo aqui agora a aplicação da XYZ, tô fazendo aqui a aplicação da técnica HTN. Aí você vai especificar, mas no momento de comunicar, de fazer a criação de conteúdo, você vai pensar apenas no benefício, na transformação que você entrega para o seu cliente, porque é isso que ele quer saber, é nisso que ele está interessado. Então, o que eu fiz? Eu montei pra gente um Trello com todas as informações necessárias, sabe? Tudo que a gente estudou até aqui, tudo isso tá no Trello. Então, nesse Trello, a gente vai fazer lá a construção da nossa marca, né? Colocar as nossas características, as nossas cores, fazer a construção do nosso brand. A gente vai dar uma pinceladinha de qual é o problema que eu vou comunicar, o problema que eu vou resolver. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na nossa persona, né? No entendimento de quem é ela, na construção, no mapeamento dessa persona. E a gente vai entrar ali no estudo dessa persona. Então, a gente vai fazer o mapeamento dos medos, das dores, das objeções, dos sonhos, dos desejos. A gente vai entender ali qual tipo de conteúdo para gerar consciência, qual tipo de conteúdo para gerar curiosidade. Tudo isso a gente vai fazer o preenchimento nesse Trello. Então, eu vou mandar para vocês. Tem um videozinho explicativo, né, do Trello e tudo mais lá, de qual é o que deve ser feito em cada lista, em cada cartãozinho. Mas se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade. Mas qual o objetivo desse Trello? É que a gente possa ter tudo, exatamente tudo que vai ajudar na produção de conteúdo em um só lugar. Porque no momento que você precisa fazer conteúdo, precisa ser algo fácil, precisa ser algo prático. Não tem que ser algo mirabolante que você tem que sair catando informação. Ah, isso aqui tá no bloco de notas, isso aqui tá no Trello, isso aqui tá no meu caderno, isso aqui tá salvo na galeria do meu celular. Não. Você tem que ter tudo consolidado em um único lugar para facilitar e otimizar o seu tempo na hora de produzir conteúdo. Porque se for algo que vai te dar muito trabalho, cada hora que você for parar para pensar que tem que produzir conteúdo e pensar na sua cabeça, ai, mas eu tenho que fazer isso, pegar daqui, pegar de lá, não sei. Você não vai fazer, você vai adiar. Então a ideia é facilitar. Para isso que eu montei esse Trello para vocês.
E aí, absolutamente tudo que você vai colocar naquele Trello vai virar conteúdo, vai virar conversa com o seu cliente, vai virar conversa com a sua persona, você vai criar diálogo. E através desse diálogo, dessa conversa, que você vai ganhar o respeito, a confiança, vai se tornar uma autoridade para o seu seguidor. E aí o seu seguidor vai se transformar em um cliente, em um comprador, que é o que de fato você está aqui para fazer, certo? E aí, no momento de fazer o preenchimento, sentiu muita dificuldade, o que você vai fazer? Você vai parar a cabeça e vai pensar. É só você pensar que você vai encontrar todas as respostas, elas estão aí, dentro da sua cabeça. Até mesmo porque, se você escolheu trabalhar nessa área, se você escolheu trabalhar fazendo o que você está fazendo hoje, é porque você também se identificou em algum momento com essa técnica, com esse trabalho. É porque você entendeu a importância dessa técnica e desse trabalho para a sua vida. E por isso hoje você quer replicar isso para o outro, certo? Então todas as respostas estão aí, dentro de você. É só você parar, pensar e se permitir que as respostas vão vir. Outro ponto muito importante que vocês têm que entender é que a produção de conteúdo é uma via de mão dupla, tá, gente? Não é só de você... Não é só você, não é só sobre você, é sobre você e sobre o cliente, é sobre você e sobre a persona. Então, você vai fazer troca com a sua audiência, né? Você vai, sim, utilizar as dúvidas da sua audiência, o que ela comenta no seu post para poder produzir conteúdo. Você vai utilizar das dúvidas da sua audiência para poder produzir conteúdo. Então, você tem que abrir diálogos com a sua audiência para que ela possa te dar respostas, para que ela possa conversar com você e te ajude na produção de conteúdo. Não dá para você ficar só produzindo conteúdo achando que tá tudo certo, que tá tudo bem, que tô arrasando, sem perguntar para o seu público, para sua audiência, o que eles estão achando, se eles estão gostando, se eles não estão gostando, se faz sentido, se não faz sentido, se eles querem mais daquilo ou se eles não querem, o que mais eles querem ver na sua página de conteúdo, o que mais eles gostariam que você trouxesse ali. Essa abertura, né, você dá para o seu cliente, para a sua persona, essa autonomia vai deixando o seu cliente mais confortável, né? Sabe aquela história assim da Casas Bahia, do quer pagar quanto? Não é em relação a preço, mas é você dar autonomia da mão da pessoa, né? Você quer que eu fale sobre o quê? Você quer que eu te ajude com o quê? Você quer que eu te ajude como? E aí a pessoa vai trazendo e você vai tendo conteúdo para você poder trabalhar. Então isso também é uma grande estratégia, tá? Você soltar na mão do seu seguidor o que ele precisa para que ele te fale. E aí você tem mais bagagem ainda de conteúdo para produzir. Reforçando, né, algo que eu sempre falo, que a gente tem que aprender a mensurar o nosso sucesso a partir do relacionamento que a gente cria com a nossa audiência, com os nossos seguidores, e não baseado em seguidores, né, e não baseado em ter 100 mil seguidores, e não baseado em postar 5 posts por dia. Não é esse tipo de métrica que vai levar a gente para o sucesso. O que vai levar a gente para o sucesso? Se eu fizer um post na semana, mas esse um post conectar com o meu seguidor, esse um post gerar engajamento, esse um post gerar identificação, tá ótimo. Imagine eu escalando isso para 5 posts por dia. É esse pensamento que eu tenho que ter. Então, a ideia de ter 5 posts por dia não é uma obrigatoriedade de fazer 5 posts por dia e fazer de qualquer jeito. Não. É fazer 5 posts por dia, porque se eu fiz um post bem feito e bombou, imagine se eu fizer 5. É esse o pensamento. Se com 100 seguidores eu consigo ter um engajamento legal, eu consigo ter um resultado legal, já tô me comunicando bem, imagine se eu tiver 200. Imagina, se eu tiver 300 seguidores, aí você vai escalando o seguidor. E enquanto você ainda não obteve esses resultados, não pense nas métricas de aumentar perfil, de aumentar produção. Foca primeiro na qualidade, depois na quantidade. Agora, qual que é o nosso próximo passo? É pegar o Trello que eu montei para vocês e fazer toda a estruturação dele, preparando ali um banco, mas um banco de conteúdo para a gente começar a fazer a montagem dos nossos conteúdos e a comunicação do nosso negócio. Um ponto importante, antes da gente entrar no módulo de destravando o Instagram, onde a gente vai entrar nas ferramentas mesmo do Instagram, é você ter a visualização de que o seu Instagram é o seu estabelecimento.
Sabe quando você monta um negócio, você tem um estabelecimento físico, e aí você vai receber as pessoas no estabelecimento, o que você faz? Você passa um pano, você tira a pó, você deixa tudo muito bem limpinho, tudo bem arrumadinho, cheiroso, alinhado, para quando o cliente entrar, ele se sentir bem, ele se sentir confortável. Você não pensa em criar uma experiência no ambiente físico para receber o seu cliente? No Instagram é a mesma coisa. A partir de agora, você tem que ter o entendimento de que você tem um negócio digital e que o seu Instagram é o seu estabelecimento no digital. E de que quando a pessoa chegar no seu Instagram, você tem sim que ter a preocupação dela ter uma experiência inesquecível. Você tem sim que ter a preocupação dela ter uma experiência, dela se conectar com aquele ambiente para que ela queira ficar. Senão, ela não vai ficar. E é sempre bom lembrar que a primeira impressão, sim, é a que fica. Real oficial. A primeira impressão é a que fica, gente. Então, se a pessoa entrou no seu Instagram de bate-pronto, é a primeira impressão que ela vai registrar. Ela não vai falar assim, não gostei do que eu tô vendo aqui não, mas vou dar uma chance, vou seguir aqui, vamos ver o que acontece. Não. Ela vai entrar e falar assim, me interessa, não entendi o que a pessoa faz. Próximo. Ela tem muito mais o que fazer, né? Então, a gente precisa, sim, tá montando ali, estruturando o nosso estabelecimento da melhor forma possível. O nosso estabelecimento no digital, para que a pessoa chegue e ela já entenda o que tá acontecendo, o que acontece ali, o que é entregue ali, o que vai rolar, o que não vai rolar, para que ela decida ficar ou não ficar. E se ela decidir não ficar conscientemente, aí tá tudo bem. Porque daí ela não se identificou com o que você oferece. Ela não é a sua persona. Mas não foi por falta de informação. Muito pelo contrário, você deu tanta informação que ela conseguiu decidir se é para ela ou não. Aí tudo bem ela não ficar. Um outro ponto importante aqui também, gente, é a gente desapegar dessas técnicas aí que ficam rodando na internet dos gurus, né? De hackzinho pra cá, de modinha pra lá. Desapega, tá? Desapega porque, assim, não existe conteúdo milagroso. Não existe conteúdo, aquele conteúdo que você olha, independente do ramo que você atuar, se você fizer isso daqui, você vai ter sucesso. Não existe isso. O que existe é estratégia de conteúdo, você saber o que você vai falar e para quem você vai falar e você utilizar a ferramenta que melhor vai entregar aquilo para sua persona. É isso que vai dar certo. E se você tá aí ainda num lugar onde você não sabe que tipo de conteúdo você vai produzir, não é a criatividade que te falta. O que te falta é o conhecimento ainda da sua persona. Então volta, estuda a sua persona, estuda seu cliente ideal, aí você vem pro módulo de produção de conteúdo, porque aí sim você vai conseguir produzir conteúdo. Antes disso você não vai. Não adianta querer fazer as modinhas, as trends, não adianta. Não adianta querer fazer reels, carrossel, aprender as técnicas das ferramentas, aprender a fazer edição no InShot, no CapCut. Carol, ensine. Não adianta. A gente tem que primeiro entender com quem a gente vai falar, o que a gente vai falar, por que a gente vai falar, entender como consolidar e organizar tudo isso na nossa mente. E aí sim a gente parte para o próximo passo, que é utilizar o Instagram para poder comunicar, ver as ferramentas, entender como que faz a edição. Aí a gente entra em tudo isso e aí vai ser prazeroso para você. Por quê? Porque você vai aprender a ferramenta e você já vai ter na manga ali um conteúdo para você produzir aplicando aquela ferramenta. Aí vai ser viável. Se eu te ensino as ferramentas antes de você entender o que você vai comunicar, você vai aprender a ferramenta e vai ficar pensando assim, que legal. Nossa, aprendi a fazer Reels. Queria tanto fazer um Reels, mas vou fazer um Reels falando o quê? Não sei o que falar no Reels. Entende? Então esse passo a passo é muito importante. E é por isso que eu tô fazendo essa jornada aqui com você dessa forma, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso Trello, vamos fazer o preenchimento dele. Qualquer dúvida vocês me chamam, qualquer dúvida é só me chamar lá que eu vou estar aqui à disposição para ajudar. E aí a gente vai seguindo nas próximas aulas e dando sequência na construção desse nosso negócio aqui na digital.